Pois é, meu amigo, a direita tá rachada mesmo. O Eduardo Bolsonaro ficou revoltado. Chegou a chamar de FDP, um indivíduo, um colega de partido, deputado, que vazou as informações sobre o Flávio Bolsonaro. E eu vou te explicar, de maneira bem objetiva, o que isso implica. Simples. Lula mais 4 anos na presidência. Eu vou mostrar para você o quanto a direita está se degladiando e isso é péssimo para a direita. Vamos falar também de coisa boa. Pois é, o Davi Alcolumbre parece que tomou prumo. Enfim, fez um recado claro ao ministro Alexandre de Moraes que não gostou nada do recadinho que o Davi Alcolumbre mandou para ele. Vamos falar sobre isso aqui com vocês e o incômodo da aliança PT e STF está causando ao Congresso Nacional. Outro ponto que a gente vai falar é do filho do rapaz, do Lulinha. Pois é, o Lulinha está com sérios problemas. Agora que a Roberta Lussinger foi convocada para depor. Caiu na mão do PGR. E aí, a decisão do PGR pode ter certeza que vai te surpreender e surpreender muito. Vamos falar também sobre uma decisão tomada, absurda, de congelamento de contas poupanças, tomada por essa meleca de governo socialista que toma conta aqui na América Latina e que os Estados Unidos está de olho, hein? Tá quase invadindo depois de uma ameaça de drones comprados. Eu vou falar para vocês sobre o que é tudo isso, tá bom? Então, não esquece de se inscrever no canal, é sempre uma honra poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês, tá? Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso editorial da hora do almoço. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Não esquece de curtir e compartilhar. Para você que ainda não entendeu a importância de ter uma cédula uruguaia, para você que ainda não entendeu a importância de estar bem assessorado em relação à cédula uruguaia, à cédula paraguaia, o visto americano, entre em contato. A Imigra Mais está aqui para te dar todo o suporte para você. Combinado? Vamos para cima? Então vem comigo e vamos de matéria. Pois é, pegou muita gente de surpresa, mas o Senado parece que tomou corpo, resolveu tomar postura, depois de tanto se curvar diante do Supremo Tribunal Federal. O Senado, enfim, defendeu a lei da dosimetria contra o ministro Alexandre de Moraes no STF. Sabe por que isso aconteceu? Porque o Lula indicou o Jorge Messias para a vaga no STF. O Alcolumbre não gostou nada disso, deu um passa-moleque no Jorge Messias e o Senado rejeitou o Jorge Messias. É a primeira vez, sabe? É uma das maiores vergonhas e um dos maiores vexames da história que um presidente poderia levar. O Lula veio e ameaçou enviar de novo o Jorge Messias. Esperto, como nunca, o Jorge Messias disse o seguinte: olha, então, eu vou apoiar a lei da dosimetria. Só que o Congresso Nacional, este Senado, aprovou a lei da dosimetria. E o Jorge Messias, apoiando a lei da dosimetria agora, é o mesmo que dizer, olha, eu não respeito o posicionamento do Senado em nada. Então, o Jorge Messias, de novo, deu um tiro no pé. Como resposta, o Alcolumbre falou, quer saber? Você, STF, você, Lula, respeitem o que o Congresso decide. A Advocacia da Casa enviou uma manifestação defendendo a constitucionalidade da lei que reduz penas de condenados pelos atos do 8 de janeiro. A Advocacia do Senado enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação em que requer ao ministro Alexandre de Moraes que a Corte declare a constitucionalidade da lei da dosimetria, também pedindo a derrubada da suspensão atual e indeferimento das medidas cautelares contra a lei. O Congresso aprovou o texto em dezembro de 2025. Foi vetado integralmente pelo presidente Lula em janeiro e teve o veto derrubado em abril. Lembra disso, né? Lembra que o Congresso aprovou, foi para a mão do Lula, o Lula vetou, mostrando o ódio que ele tem dos presos do 8 de janeiro, voltou para a mão do Congresso, o Congresso em sua maioria absoluta, tá? Maioria que dá para aprovar, inclusive, uma PEC. Uma PEC veio e derrubou o veto do Lula. Mesmo assim, o PT, com a turma dele, recorreu, né? Na verdade, foi uma associação de jornalistas, que é a mesma coisa do PT, recorreu, e o ministro Alexandre de Moraes suspendeu, e está suspenso.
O Congresso aprovou e o Lula vetou. Segundo a defesa do Senado, não cabe ao STF invalidar normas penais pelo simples fato de discordar das opções políticas criminais adotadas pelo Congresso Nacional. Eles não podem, eu discordo do posicionamento de vocês. Isso é inconstitucional, é ilegal por parte do STF. 4 ações questionam a lei no Supremo, movidas pelo PDT, aquela turma do PDT, sabe, né? PDT, PSOL, Rede, PT e PCdoB e o PV, e a Associação Brasileira de Imprensa. Só gente boa, né? Só gente da melhor estirpe fazendo, né, essa investida contra a lei da dosimetria. E aí tem um trechinho aqui, tenho que dar os créditos para Capixabas Conservadores, que é o perfil que publicou aqui. Toma Moraes, Senado afirma ao STF que a lei da dosimetria é constitucional. Acompanha comigo. Após a derrubada do veto no final de abril, a chamada Lei da Dosimetria foi promulgada no dia 8 de maio, mas foi suspensa no dia seguinte pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em resposta a ações apresentadas por 6 partidos que integram a base do governo e pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eles argumentam que a redução das penas para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, prevista na nova lei, é inconstitucional por violar os princípios da separação dos poderes e da impessoalidade e de desvio de finalidade. Na manifestação ao Supremo, a Advocacia do Senado, representando a mesa do Senado, defendeu a constitucionalidade da lei da dosimetria, ao ressaltar que ela não deixa de reconhecer a gravidade dos crimes cometidos. Destacou que cabe ao Congresso Nacional definir penas para diferentes crimes, assim como estabelecer critérios para sua aplicação. Acrescentou ainda que os crimes contra o Estado Democrático de Direito têm critérios próprios que justificam um tratamento legislativo diferenciado. A Advocacia do Senado esclareceu ainda que a decisão do Congresso Nacional preserva a competência do Poder Judiciário de aplicar a pena de forma individualizada, inclusive para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Por fim, a Advocacia do Senado negou falhas nos processos de votação do projeto de lei e da derrubada do veto. Por isso, pediu que sejam desconsiderados os argumentos dos partidos políticos e da ABI pela suspensão da lei. A Câmara dos Deputados, favorável à lei da dosimetria, e o Palácio do Planalto, contrário às novas regras, também se pronunciam na ação do STF. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão um prazo de 3 dias para se manifestarem antes do julgamento pelo Supremo. Até lá, todos os pedidos de revisão das penas continuam suspensos. Pois é, né? Que coisa. Eu acho o seguinte, a gente ultimamente anda pagando o Congresso pra passar raiva, né? Pra nada. Porque o Congresso Nacional, infelizmente, hoje, o Congresso Nacional, ele perdeu o seu sentido de ser, né? A sua razão de ser. Vamos dar continuidade. Depois do posicionamento do Romeu Zema, o Partido Novo parece que está perdendo a linha por completo. Olha só. Lá, no Mato Grosso do Sul, terra boa demais, o Novo e o PT estão se unindo, estão rachando com o Flávio Bolsonaro, estão se unindo para tirar, né, o candidato do Flávio Bolsonaro. Novo e PT se unem para derrotar Flávio Bolsonaro em Mato Grosso do Sul. Pô, aí não, Novo. Sempre defendi o Partido Novo, sou um entusiasta do Partido Novo, gosto do Partido Novo, mas peraí, né? Aí é vacilagem. Aliança improvável entre partidos de esquerda e centro-direita tenta dividir voto conservador e apoiar Eduardo Riedel contra o bolsonarismo. Novo e PT convergem em Mato Grosso do Sul para enfraquecer Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência, que defende Riedel à reeleição, João Henrique Catan, migrou para o Novo para candidatar-se a governador.
dividindo o eleitorado bolsonarista. PT, de Fábio Tradi, aposta no racha da direita e casos como o Banco Master para crescer eleitoralmente, visando o segundo turno. O que o Zema está tentando é se posicionar agora como a terceira via. A gente viu que esse negócio de terceira via é balela, tá? É conversa fiada, eu não aposto em terceira via, eu não acredito em terceira via. O jogo é tete a tete entre petismo e bolsonarismo. Esqueçam, o resto é mimimi. Nenhum outro tem força o suficiente. Entenda que o Tarcísio é o símbolo perfeito da terceira via. O Tarcísio de Freitas é o símbolo perfeito da terceira via. Porém, sem o apoio do bolsonarismo, Tarcísio de Freitas não é nada eleitoralmente. Então, não existe terceira via sem bolsonarismo. Aprendam, tá? Eu não sou bolsonarista, mas eu não sou burro, tá? Eu entendo como o jogo funciona. Então, o Partido Novo tá dando bobeira, poderia ter saído tranquilo. Sabe por que eu falo? Cara, tem hora que por mais que você não concorde, igual eu já fui muito sincero com você, eu não concordo com o Flávio Bolsonaro. Eu já até fiz críticas demais, N críticas ao Flávio Bolsonaro. Beleza, mas o candidato é ele. E aí o que eu tenho que falar para vocês? O PT, ele não desqualifica os seus aliados. Resumo da ópera. Há quanto tempo a direita esteve no poder no Brasil? 4 anos do Bolsonaro e perdeu. Cheio de briga. Foi sair cada um para um canto, todo mundo virando inimigo do Bolsonaro. Agora me diz, quantas pessoas saíram da esquerda para virar inimigos do Lula? Diz aí. Ah, mas não sei. Não. Observe os escândalos que envolvem o governo petista, mesmo aqueles que têm moral, falaram, olha, eu não vou entrar em atrito aqui, porque eu vou enfraquecer a esquerda. Então, eu acho que a direita tá passando da hora de largar desse mimimi, porque ela não tem força, ela tem que entender o tamanho da briga que tem que entrar. Hoje, o único espectro político de direita que tem força para enfrentar o lulismo chama-se bolsonarismo. Não vai surgir outsider, não vai surgir Zema, não vai surgir Caiado. Os entusiastas coloquem a barbinha de molho, porque não vai. Então tá na hora de tomar vergonha na cara e falar o seguinte, o Flávio, bom ou mal é melhor do que o PT. Então é isso. Tá? O Novo e PT adotam a mesma estratégia, pressionar o Flávio Bolsonaro, desgastar o Riedel e embaralhar a disputa pelo governo do estado. Analistas indicam um potencial segundo turno com Riedel e Fábio Tradi, favorecendo por divisão conservadora, e é bem isso, né? E aí tá aqui a matéria que foi publicada pelo El Mundo, né? Novo e PT se unem para desgastar Flávio em Mato Grosso do Sul. Movimento visa enfraquecer Eduardo Riedel, que busca reeleição e vai ter o apoio de Flávio Bolsonaro. Eu tô vendo um monte de influenciador que tá, sabe, agora o Flávio Bolsonaro é pior do que o Lula para eles. Agora o Flávio é um canalha que é pior do que o Lula. Daqui a pouco estão declarando voto nulo, daqui a pouco estão se filiando ao MBL. Só pode, né? Esse alinhamento não começou agora. O próprio Vander Loubert, presidente estadual do PT em Mato Grosso do Sul, já avaliou que Catan poderia dividir o campo da direita no estado, enfraquecer Riedel e abrir caminho para Fábio Tradi. Agora, o movimento também mira Flávio Bolsonaro, que vai apoiar o governador na reeleição. Agora é esperar para ver o que vai dar, né, no Mato Grosso do Sul também. O jogo tá indo, assim, de mal a pior, né? De mal a pior. Vamos lá, sobre essa aqui interessante. Escândalo do INSS encosta em Lulinha e PF chama amiga para depois. A gente já tinha falado sobre isso, mas saiu um vídeo novo. A Roberta Lucinga será interrogada sobre o suposto repasse de 1,5 milhão do careca do INSS. E aí, tá para hoje, tá? Tá para hoje. E a gente tá na pilha para saber o que vai rolar hoje desse depoimento. Provavelmente alguma coisa vai sair na mídia daqui a pouco. A Polícia Federal marcou para a próxima quarta-feira, hoje, o depoimento da empresária Roberta Lucinger em investigação sobre a fraude bilionária contra os aposentados do INSS, deflagrada na operação sem desconto. Roberta é suspeita de ser intermediária entre Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS, e Fábio Luiz Lula da Silva. É Lulinha, né? Filho do presidente. Documentos da PF indicaram a transferência de 1,5 milhão para a empresa de Roberta. Investigadores apuram hipóteses de Lulinha ter atuado como sócio oculto dos negócios. Pois é, essa é uma matéria hoje
da CNN. Acompanha comigo. Ela trabalhava para Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, que vale a gente relembrar, né, Carol? Ele era considerado um lobista que tinha empresas, entidades ligadas a ele e articulava para conseguir que outras entidades, além das dele, também conseguissem acordos com o INSS para fazer os descontos indevidos em aposentadorias e pensões, descontos daquelas mensalidades associativas. E esses recursos, então, eram distribuídos, esses recursos que eram roubados dos aposentados e pensionistas, eram distribuídos para uma série de empresas para permitir a lavagem desse dinheiro, a ocultação desses valores. E Roberta Luxinger trabalhou para o Careca do INSS e atuava ajudando ele nessas operações. Ligado a isso, né, esse fato de ela ter trabalhado para o Careca do INSS, ela teria uma relação de proximidade com o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha. Inclusive, por causa dessa relação de proximidade com Lulinha, foi que a CPMI do INSS, enquanto funcionou, tentou por várias ocasiões convocar Roberta Luxinger para prestar depoimentos à comissão. Os requerimentos acabaram sendo rejeitados, já que o governo... Você deve lembrar quando foi dada a quebra de sigilo do Lulinha, sigilo bancário, teve pancadaria. O Luiz Lima, acho que foi com o Rogério Correia, saíram no tapa, na porrada, e depois quebraram o sigilo da Luxinger, que caiu no colo do Gilmar Mendes, que foi lá e tirou a quebra de sigilo bancário dela. Mas agora, a Polícia Federal volta a mirar a Roberta Luxinger. O governo conseguia ter maioria naquela CPMI, né, Carol? Mas lá também os parlamentares apontavam esses indícios que a Polícia Federal havia levantado. Isso aí, pessoal. Crédito do canal do Ivo Pitangui, tá? Então peguei o conteúdo do canal dele, então tem que dar crédito pro canal aí, tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui para as nossas matérias. Vazamento. Racha na direita. Eduardo Bolsonaro chama aliado de FDP após expor reunião de Flávio com Vorcaro. Quem terá sido o gente boa que vazou essas informações? É traíra pra caramba, né? Pois é. Bolsonarista ataca colega do PL por vazar encontro do senador com banqueiro investigado. Direita perde a unidade eleitoral, enquanto Zema cobra credibilidade. A crise envolvendo as negociações entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro escalou nesta terça-feira para a dimensão de traição interna. O Intercept Brasil revelou em 3 de maio que Flávio negociou com Vorcaro 184 milhões para financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 61 milhões foram transferidos e pagos em fevereiro a maio de 2025. A documentação aponta que o dinheiro passou por fundos nos Estados Unidos com orientação de Eduardo Bolsonaro, que aparecia como produtor executivo do projeto. O senador reuniu-se com Vorcaro em período em que o banqueiro usava a tornozeleira eletrônica após prisão em novembro de 2025. Detalhe que escondeu de aliados até ser vazado à imprensa. Agora, qual que foi o grande ponto aqui? Foi vazado à imprensa por um aliado, alguém que o Flávio Bolsonaro contou, reportou, mas o Eduardo Bolsonaro não quis dizer ainda quem é. Eduardo Bolsonaro chama aliado do PL de FDP, ou filho de uma pata, né? Se é que você entendeu. Por vazar Flávio com o Vorcaro. O encontro de senador e banqueiro saiu na imprensa pouco depois de ser revelado para parlamentares do Partido Liberal. Então, olha só. O Flávio, ele teve uma reunião com os membros do partido. Contou, presta atenção, contou o caso do Vorcaro, falou, ó, teve a reunião, ele é o financiador, e dali isto vazou para a imprensa. Vazamento interno. O que leva a entender que alguém de dentro do partido está tentando puxar o tapete porque eles estão tentando levantar a bandeira de substituição do Flávio Bolsonaro. Hoje, eu vi abertamente um monte de gente que se afastou pedindo a substituição do Flávio Bolsonaro. Não dá para ser mais o Tarcísio. Se eu não me engano,
E aí me corrijam se eu estiver errado, o prazo de desincompatibilidade já passou, eu não me lembro a data, tá? A reunião ocorreu na manhã da terça-feira, na sede do PL, em Brasília. O Flávio buscava esclarecer sua relação com o dono do Banco Master, investigado pela Polícia Federal, após revelações de que o empresário investiu 61 bilhões em um filme sobre a história de Jair Bolsonaro. Imagens do encontro no gabinete foram publicadas pela imprensa antes da reunião terminar. Eduardo endossou críticas de perfis bolsonaristas, afirmando que o responsável pelo vazamento agiu de má fé contra o irmão. Num perfil, alguém publicou, é um baita de um FDP. E o Eduardo Bolsonaro foi lá e confirmou, não, é um FDP mesmo. Ou seja, alguém que vazou as informações aí de uma reunião interna do PL, onde o Flávio Bolsonaro estava explicando a questão do encontro com o Vorcaro, tá bom? Vamos lá, pessoal. Terça-feira, 19 de maio de 2026, nós vamos falar sobre a ditadura cubana. Cara, olha que bruta sacanagem. Ô povo safado, esses esquerdistas. Ditadura cubana autoriza o congelamento de contas da população sem aviso. A resposta totalitária do colapso econômico. O que o governo fez? Mandou sacar poupança de todo mundo por causa do colapso econômico. Se o povo já passava na miséria, quem tinha dinheiro no banco? Lá, em Cuba, teve o dinheiro tomado. E você ter dinheiro em mãos é crime. Coisa que eles já tentaram implementar aqui no Brasil, já tentam implementar aqui no Brasil. Resolução do Ministério do Interior de Cuba, publicada no Diário Oficial, autorizou o regime a congelar, sem aviso prévio, contas bancárias, investimentos, imóveis e qualquer ativo financeiro de cubanos e empresas da ilha. Conforme o artigo 22 do documento, a Direção-Geral de Investigação Criminal, a DRIC, emitirá ordens de congelamento sem demora e sem notificação prévia, interpretando como imediatamente ou em poucas horas, enquanto o Banco Central executa materialmente. Indivíduos afetados só serão notificados após o bloqueio consumado, e embora possam impugnar o efeito da medida, não é suspenso durante o recurso. E aí está aqui, ó, matéria da Gazeta do Povo. Ditadura de Cuba autoriza congelamento de contas e bens da população sem aviso prévio. Uma resolução do Ministério do Interior de Cuba autorizou o regime a congelar sem aviso prévio contas bancárias e outros ativos financeiros da população e de empresas da ilha, né? E aí, vem aqui o diário do El Mundo, também é El Mundo. Ditadura cubana autoriza congelamento de contas e bens da população sem aviso prévio. É assim que é uma ditadura, meu irmão. E, vem cá, um comunista gosta do dinheiro do pagador dos impostos, né? Um comunistazinho gosta de dinheiro. Gosta de dinheiro dos outros. Porque conquistar o próximo, essa gente nojenta não dá conta, né? É o pior de tudo. É isso. Gosta de um dinheiro. Gosta mais do que nós que somos capitalistas, né? Mais do que a gente que é capitalista, essa turminha gosta. Vamos lá. Trump cerca Brasil militarmente enquanto Lula fecha os olhos para o cerco geopolítico e nexo terrorista do crime organizado. O que está acontecendo? O Trump está firmando alianças militares com todo mundo aqui na região. A última agora, que eu noticiei ontem, foi em Honduras, América Latina. Mas está lá na América Central, não está nem na América do Sul. Hoje, o anúncio não é de uma operação, é atividades coordenadas e livre acesso das tropas americanas na Argentina. Pois é, aqui do lado, Los Hermanos agora estão fechados com Donald Trump. A estratégia americana designa facções como o terrorismo para justificar operações militares. O Itamaraty, Lula, recua enquanto a Argentina, Paraguai e Equador selam alianças com Washington contra o narcotráfico. Donald Trump executa estratégia de cerco político contra o Brasil, através de alianças militares coordenadas na América do Sul, ao mesmo tempo em que oferece a Brasília uma escolha clara: reconheça o nexo entre o crime organizado e o terrorismo internacional ou enfrente operações militares unilaterais dos Estados Unidos em soberania brasileira. A Estratégia Nacional de Controle de Drogas, de 2026 da Casa Branca, e o documento oficial com mais de 100 páginas,
redefine o narcotráfico como questão de segurança nacional americana e designa facções criminosas como organizações terroristas. E aí entra, né, a matéria da crônica política aqui, Estados Unidos patrulhará todo o território argentino para proteger bens comuns. É, meu amigo. Brincadeira não, viu? Porque agora o território, inclusive o território marítimo, ou seja, o mar da Argentina todo, né, agora terá patrulha norte-americana. Acordo militar. A Armada dos Estados Unidos anunciou um acordo conjunto com a Argentina para impulsionar a segurança marítima no Atlântico Sul. Mais fortes juntos, mais seguros juntos. Estados Unidos e Argentina lançam o programa para a proteção dos bens comuns globais para impulsionar a seguridade marítima no Atlântico Sul. É o que expressa o comunicado do próprio Comando Sul norte-americano. A associação inclui a entrega de câmaras especializadas dedicadas ao patrulhamento de zonas marítimas da Argentina. O programa se expandirá durante os próximos 5 anos, tá? Com equipes avançadas, treinamento de elite e apoio para interceptar e neutralizar ameaças comuns. Agora me responda uma coisa, quando Trump articula para combater o crime organizado, o narcotráfico, qual é o espectro político que é mais contaminado, que mais sofre com isso? E sabe, a turminha da Left People, né? O contra-almirante Sardiello, das Forças Navais do Comando Sul, e o almirante Romay de la Armada Argentina, da Armada Argentina, firmaram uma carta de intenção. O paradoxo, né? Paradoxo é que o anúncio nem sequer foi comunicado pelo Ministério da Defesa argentino e os Estados Unidos já publicaram. Ó, a gente já está aqui, ó, de acordo, fechado, alinhado, né? Ou seja, isto aqui, na minha visão, é uma estratégia desse cara aqui, do Homem Laranja, para forçar toda a região aqui a cumprir as regras, tá? A combater o crime organizado. E tá conseguindo, tá? Tá conseguindo. O Lula veio e disse que fez cadê? Tá aqui, tá? O Lula veio e disse que fez um acordo, uma aliança para agora combater o crime organizado. É pressão geopolítica que foi imposta contra o Lula, tá? Contra o Lula, por parte do Donald Trump. Tá dando uma falhazinha aqui, mas vambora, tá? Ó, bora lá, beleza? Deixa eu fechar aqui, aí. Ó, esquerdista paralisa Bolívia, vamos falar da Bolívia ainda, porque o treinado tá esquentando, tá? Esquerdista paralisa Bolívia, tentativa de golpe de Estado pró-Evo Morales mata e expõe silêncio da esquerda brasileira. Bloqueios coordenados por evistas, né, do Evo Morales, quebrando a democracia boliviana, enquanto Lula cala e Estados Unidos apoia governo legitimamente eleito contra a desestabilização. A Bolívia convive num cenário de colapso institucional, orquestrado por setores da esquerda ligados ao ex-presidente Evo Morales. Vocês sabem o que está acontecendo. O Rodrigo Paes venceu lá na Argentina, de direito venceu em 2025. Agora, eles estão colocando que a culpa do caos econômico é a culpa dele. A esquerda dominou a Bolívia por anos. Agora que a direita entrou no poder, a mídia, a imprensa porca, nojenta, mentirenta, sem vergonha, safada, cachorra, tá falando que a culpa é do Rodrigo Paes, né? Tá falando que a culpa é dele. E aí o que acontece agora? Agora, a turma do Evo Morales, que foi condenado por tráfico de pessoas, entre outras coisas, resolveu caçar uma guerra civil, já matou gente. O que está acontecendo? Um racha lá. Ó, desde meados de abril, com intensificação em maio de 2026, bloqueios de estradas isolaram a capital La Paz, causando crise humanitária aguda, com escassez de alimentos. E eles estão colocando a culpa no Paz. Eles estão falando que a escassez eles bloquearam para nada chegar em La Paz e estão falando que a culpa é do presidente. Até o momento, pelo menos 4 mortes foram confirmados nos confrontos entre manifestantes e forças de segurança, além de dezenas de feridos. O cenário expõe uma divisão profunda na esquerda latino-americana, enquanto a direita, Estados Unidos, Argentina, Chile, une-se em condenação clara à desestabilização. A esquerda brasileira permanece em silêncio e
cúmplice com tudo isso aí que está acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês o vídeo aqui. Tá dando uma falha aqui. Eu queria colocar o vídeo aqui para vocês, tá? Tinha separado algumas matérias para vocês aqui. Tá bom, não vai dar para colocar, fica para a próxima, mas é justamente o que está acontecendo, né? Eita, o que está acontecendo aqui? Eu acho que a internet está caindo, tá? Eu acho que eu estou ficando sem internet. Então, já que a internet caiu, vou tentar subir isso aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Ó, desde já, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Sempre um prazer e uma honra enorme poder estar aqui trazendo conteúdo para vocês, trazendo informações com maior carinho e qualidade para todos vocês, tá bom? Dito isso, muito obrigado e vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.